Descomplicando o seu mapa astral. Será que o mapa nos conta algo sobre os nossos medos? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Aproveitando o clima de Halloween, de Dia das Bruxas, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os medos. Será que o mapa astral revela algo importante sobre os nossos medos? Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia, com especialização em psicologia junguiana, em coaching, em florais, e estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você tem pesquisado sobre astrologia no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, se inscreve para acompanhar toda a nossa programação. Esse é o quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar em prática todo o nosso papo astrológico, fica comigo até o final, que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal, o mapa astral pode revelar algo importante sobre os nossos maiores medos? Existem alguns pontos que contribuem bastante para a gente pensar sobre isso. O primeiro deles é Saturno. Saturno é um ponto no nosso mapa que fala de tudo aquilo que no início da vida pode ser muito difícil para a gente, pode ser muito desafiador. E é ali onde a gente pode viver nossas maiores inseguranças desde muito pequenininho. É claro que na medida em que a gente vai encarando essas inseguranças, a gente vai com um trabalho de formiguinha, de perseverança, se sentindo cada vez mais organizado e estruturado em relação a essas questões, a gente depois pode, inclusive, se tornar grandes sábios, grandes mestres, nas questões que em algum momento a gente teve inseguranças. Mas olhar para a casa astrológica onde está o nosso Saturno pode nos contar a área da vida que pode nos dar mais medo. E quais são os medos de Saturno? São os medos de errar, o medo de não ser suficiente, o medo de não dar conta. E esse medo pode ser paralisador. Porque Saturno, ele é um princípio que quer estar seguro, ele quer construir as coisas de forma sólida e estruturada. E ele tem muito medo de que qualquer movimento que ele faça que não contribua para dar um passo firme na direção dessa construção pode atrapalhar tudo. E é aí que vem esses medos, o medo de não ser suficiente. Por isso ele se cobra muito, ele se exige muito, mas como eu disse, isso às vezes pode ser paralisador. Especialmente quando a gente viveu algum tipo de frustração associado a algum medo que a gente tem, é muito importante a gente fazer um trabalho de superação dessas frustrações. Porque se a gente vai carregando essas frustrações com a gente, e Saturno tem essa tendência a cristalizar os nossos traumas, as nossas frustrações, como um mecanismo de defesa. Ele não quer que a gente sofra mais, ele não quer que a gente se machuque mais. Então ele cria um muro de proteção. Mas esse muro de proteção muitas vezes contribui para que o sofrimento continue acontecendo. Então, para isso, a gente vai precisar trabalhar na superação das velhas frustrações, para que a gente não carregue essas frustrações com nós e isso paralise, atrapalhe o nosso caminho de construção de algo seguro que é tão importante para a gente. Então, além da casa astrológica, vai ser importante a gente olhar qual é o signo que o Saturno tá, quais são as habilidades e qualidades da energia desse signo que podem ser difíceis pra gente, que a gente pode ficar inseguro num primeiro momento, mas que na medida em que a gente vai encarando as nossas inseguranças e trabalhando na superação das nossas frustrações, a gente vai construindo uma segurança em relação a tudo aquilo. E obviamente os aspectos, os diálogos que o Saturno faz
também vão contribuir muito para a gente entender o tipo de questão que pode nos trazer medos ou inseguranças. Então, se Saturno faz uma conversa tensa com o Sol, o nosso princípio de identidade, a consciência que a gente tem de quem a gente é, pode passar por uma autocrítica muito rígida e trazer exatamente algumas inseguranças de eu trazer aquilo que é meu, aquilo que sou eu. Por quê? Porque eu tenho medo de não ser suficiente, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não atender às expectativas dos outros. Ou se o Saturno também faz uma conversa mais tensa com Vênus, o planeta do amor, dos afetos, eu posso ficar insegura em relação ao quanto de amor eu posso oferecer para o outro, o quanto eu sou suficiente para ser parte dessa relação, ou o quanto eu tenho medo de me machucar nas questões do afeto e do amor. Então, os planetas que vão fazendo diálogos com o nosso Saturno vão também nos dando informações importantes sobre alguns medos e algumas inseguranças. Outro ponto que eu sinto que é importante para a gente trabalhar a questão dos medos é Plutão. Saturno, como a gente viu, ele é objetivo, pragmático, ele lida com a realidade, ele busca a segurança, a autossuficiência. Então ali a gente pode lidar com os nossos medos de uma forma objetiva, né? Eu tenho uma insegurança, eu trabalho nela para me sentir seguro e vou construindo um lugar de experiência e de maestria. Agora, quando a gente chega em Plutão, a gente entra num nível do inconsciente, né? O Saturno, ele é a barreira ali, o último planeta visível, então ele tem uma barreira para o inconsciente, ele fala dos nossos limites. Plutão, sendo um planeta transsaturnino, já vai falar de algo que é do inconsciente. E ele é pensado muito como um instinto de sobrevivência. Então, ele pode revelar os nossos medos mais primais. Os medos, o medo da morte, né? O medo de não sobreviver. Então, ele vai mexer com algumas coisas que são muito viscerais. Então, por exemplo, quando a gente é pequenininho, a gente precisa do amor da nossa mãe ou da pessoa que está cuidando da gente para sobreviver. Se não tiver alguém que nos ame e nos cuide, a gente não vai sobreviver. Então nós somos muito dependentes desse amor e desse cuidado. E Plutão, por isso, no instinto de sobrevivência, ele pode revelar os nossos complexos infantis, os nossos medos e as nossas inseguranças que vêm lá das primeiras experiências, que obviamente a gente não tem uma memória consciente delas, mas são marcas que ficam impressas no nosso corpo físico, no nosso corpo psíquico. Então, Plutão, ele tem o poder de trazer à tona esses complexos, ele tem o poder de trazer à tona tudo aquilo que estava guardado lá no fundo, no inconsciente. Lembrando que na mitologia grega, Plutão ou Hades, ele é o deus do submundo e um lugar onde não é acessível para nenhum outro deus, a não ser Mercúrio, que é aquele deus que pode atravessar todos os mundos. Então, essa imagem vai dando uma clareza pra gente de tudo aquilo que tá muito embaixo, que tá guardado, que tá dentro do baú. E o Plutão, apesar de estar tudo guardado, ele tem esse poder de trazer isso à tona. E aí, os melhores ambientes e espaços para a gente cuidar dessas questões tão profundas, tão enraizadas, tão viscerais, são os processos terapêuticos. Então, quando algo vem à tona nesse sentido, pode ser muito importante a gente ir para um espaço terapêutico e participar então de um que eu chamo que é um vaso alquímico, onde todas essas experiências do passado podem ter um lugar de acolhimento, de alquimia e de transformação. Então, a casa onde Plutão tá pode falar sobre aonde a gente tem essas experiências mais profundas, onde a gente pode lidar com medos mais viscerais.
O signo onde Plutão vai falar dessas grandes e profundas transformações que aconteceram nessa energia, fazendo a gente lidar também com os nossos medos. Lembrando que o signo onde está Plutão é uma energia geracional, né? Ele fica muitos anos no signo, então muitas pessoas têm essa energia naquele signo. E o que vai ser muito importante vão ser os aspectos, as conversas que o Plutão faz, especialmente com planetas pessoais. Com o Sol, com a Lua, com Mercúrio, Vênus e Marte, vão revelando ali também quais são as possibilidades de a gente acessar essas questões mais profundas e fazer grandes e profundas transformações em relação aos nossos medos. E finalmente, um último ponto que eu sinto que é bem importante para a gente falar dos nossos medos é a nossa Lua. A Lua é o princípio da nutrição emocional, exatamente o ponto que fala de onde a gente se sente seguro, onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente pertencendo. Então, na verdade, a Lua indica tudo aquilo que vai ser importante a gente investir para obter essa segurança. O signo onde ela vai falar das qualidades e potências que vão ser importantes para a gente se sentir seguro. A casa onde ela a área de experiência da vida que vai ser importante a gente desenvolver para construir essa segurança interna. E, obviamente, as conversas, os diálogos que essa Lua faz e que vão contribuindo para a gente ir se sentindo seguro. Então, por exemplo, se a Lua tem uma conexão com Mercúrio, que é o planeta da comunicação, pode ser muito importante para mim me sentir segura, eu me comunicar, eu falar sobre os meus sentimentos, eu entender racionalmente o que eu estou sentindo, eu poder trocar isso com alguém, conversar com outra pessoa. E aí, aonde que entra o medo nisso? Quando esses princípios lunares não estão sendo satisfeitos, quando as necessidades da Lua não estão sendo atendidas, é quando a gente pode lidar com as nossas inseguranças e os nossos medos, provocando ansiedades e toda a série de questões associadas às nossas inseguranças. Então, para cuidar dos nossos medos, é muito importante a gente investir na nutrição da nossa Lua. Então, gente, falamos de 3 pontos importantes para olhar para as questões dos nossos medos: Saturno, Plutão e a Lua. E lembra que eu falei que para você aproveitar ao máximo todo esse nosso papo astrológico, eu tinha uma super dica para você? Pois é. Para você saber onde está o seu Saturno, o seu Plutão, a sua Lua, você precisa ter acesso à sua mandala do seu mapa astral. E você pode obter isso gratuitamente entrando em www.astrologialuzisombra.com.br e gerando o seu mapa astral gratuito. Lá você vai descobrir todas essas posições dos astros no dia do seu nascimento. Então vai lá, gera o seu mapa e me conta aqui as informações importantes sobre esses pontos, Saturno, Plutão e Lua. E antes que esse vídeo termine, vão aparecer 2 opções de conteúdo aqui para você continuar com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esqueça de deixar o seu comentário e o seu like aqui embaixo. E na semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!